Interessante o senhor falar da igreja de Coríntios aí, a igreja aparentemente mais cheia do Espírito Santo, mais cheia dos dons espirituais, a ponto de Paulo escrever uma carta específica falando sobre os dons espirituais. Por exemplo, eles não sabiam, eles tinham tanto dons que não sabiam como usar. Aí se tornava bagunça. Um falava em línguas estranhas, o outro falava, aí não tinha intérprete. Aí Paulo falou, olha gente, quando um for falar em línguas, que haja intérprete para que todos compreendam o que está sendo falado. Falar em línguas edifica a si próprio. Mas a igreja tão cheia do Espírito Santo foi praticamente a igreja mais problemática, né? Tão problemática que Paulo teve que escrever 2 cartas para eles, né? E você vai ver também que eles tinham problema até na ceia, né? Que eles se ajuntavam para comer, comia cada um. Aí Paulo diz, quando vos ajuntais para comer, porque aquela ali não é a Santa Ceia, quer saber? Essa palavra não tem na Bíblia, é Santa Ceia. É a ceia do Senhor. Quando eles se reuniam para a ceia do Senhor, antes da ceia do Senhor, tinha uma ceia. Antes, que precedia a ceia do Senhor. Isso também está lá. Jesus era ceia como um jantar. Era um jantar. Foi o que Jesus fez também. Judas não participou da ceia do Senhor. Ele comeu o bocado molhado. Na ceia ele não estava mais. Porque a ceia não é para traidores. Na ceia do Senhor não se assenta à mesa traidores. Então ele não estava mais lá. E Paulo disse que até nesse período, nesse dia da ceia, tinha bagunça, né? Eles comiam. Não esperava ninguém, né? Rapaz, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aí você tem umas igrejas que pega isso, fica todo mundo segurando o pão, né? Esperando o outro para comer. É errado? Não, não é errado. Só que a ceia, você não se ajunta para comer. Você se reúne para celebrar. O ajuntar para comer é outra coisa. Não tem nada a ver com... Era outra ceia. Era a ceia. Não era a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era uma coisa e a ceia que se já juntava para comer era outra. Porque a ceia você não come, a ceia você celebra. A ceia do Senhor você celebra, uma ceia você come. Então, quando nos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa. Então vem cá, é interessante. Esse episódio que Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele não está falando da ceia do Senhor, está falando da ceia, refeição? Paulo fala da ceia do Senhor e da ceia, refeição. A ceia que Paulo fala não é a mesma ceia, segundo alguns, que Jesus fez com os discípulos. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite de ter traído, tomou pão, tendo dado graça, partiu, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aí olha como o texto parece que muda. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso. Então, assim, Judas participou, e Jesus deu para Judas a porção, o bocado molhado, que não era a ceia. O bocado molhado não tinha nada a ver com a ceia. Porque até ali tinha a Páscoa, né? Então, o que Judas participou foi do bocado molhado, da ceia. Ele comeu lá, Jesus deu o bocado molhado para ele. Mas da ceia do Senhor, Judas não participou. Né? Como Jesus também não comeu pão e não bebeu cálice. A cultura judaica ensina que era um cálice para todo mundo. E quando você bebia do cálice, eu bebo esse que é o cálice, eu bebo e dou para você beber no meu cálice, a cultura judaica diz que nós estamos compartilhando o mesmo destino. Jesus não podia tomar o cálice, porque senão ele compartilharia o destino dele com os discípulos. No entanto, que quando os filhos de Zebedeu foram a mãe deles, falaram, lembra quando o senhor te der no seu reino? Coloca o Joãozinho à esquerda, o Tiaguinho à direita ali, arruma um negocinho pros meninos ali. Que Jesus falou assim, eles não podem beber o cálice que eu vou beber e nem pode ser batizado com o batismo que eu serei batizado. Ele estava falando sobre o quê? Sobre a sua morte. Então, o cálice da morte, eles não podiam beber. E o batismo que Jesus seria batizado, que era também da morte, eles também não poderiam ser batizados. Então, era um cálice para todos, e naquele cálice que todos bebiam, todos compartilhavam o mesmo destino. No entanto, que todos os discípulos compartilharam o mesmo destino. O que diz Jesus lá no Jardim de Getsemane? Que diz para eles, o pastor será ferido. Jesus falou para eles antes, né? O pastor será ferido e todas as ovelhas vão se dispersar. Todos dispersaram, né? Até Pedro, que era o bambambam, que sofreu de jactância, disse, aqui todo mundo abandona, mas eu... Inclusive, acho que foi Pedro que inventou a frase, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E Jesus falou assim, rapaz, antes do galo cantar, 3 vezes você me nega. E é isso. Então esse era o caminho. Então a igreja de Corinto... Mas ainda falando, a gente vai para a igreja... Vamos falar do problema da igreja de Corinto, que é muito interessante, mas
Ceia do Senhor ou Santa Ceia? Ceia do Senhor. O negócio de santidade, tudo ser santo, é ceia do Senhor, irmão. Mas não pode ser santa? Não, é ceia do Senhor. É santa. Agora, baiano, a grande santa ceia. Ceia do Senhor. É o que está na Bíblia. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos podem participar da ceia, desde que tenham reconhecido Jesus no altar do holocausto, tenha se lavado na bacia, aí depois você pode comer dos pães, adorar no altar do incenso e ter acesso ao Santíssimo, que esse é o tabernáculo. Agora simplifica para todos entenderem. Reconhecer Jesus, ó, altar do holocausto. Você reconhece Jesus na cruz, faz uma confissão e uma profissão, você confessa e você professa. Se com tua boca confessar, Romanos capítulo 10, você confessa, professa, aí você dali faz o ato público, que é o batismo em águas, que seria a bacia lá do tabernáculo, do lugar santo, e aí depois que o sacerdote se lava, aí que ele podia comer dos pães, que estava na mesa. Então é isso, você reconhece Jesus no altar do holocausto, se batiza, que representa a bacia, vá até a mesa dos pães, que é a ceia do Senhor, e aí você adora no altar do incenso, e aí você tem acesso ao Santíssimo. E aí vai, esse é o caminho. E o que é tomar ceia indignamente? Tomar ceia indignamente é tomar ceia como você toma um copo d'água, como você come um pedaço de pão. Quem come e bebe indignamente é comer e beber sem refletir o sacrifício da cruz. Não é quem pecou? Não. Porque quem pecou recebe perdão. Os pastores que têm mania de deixar os irmãos 6 meses de disciplina, como se fosse o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, achando que tempo de disciplina perdoa pecado. Tempo de disciplina não perdoa pecado, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o tempo de disciplina não seria apenas para um tratamento espiritual? Tratamento espiritual você pode tratar. Se você cortou o dedo, você vai arrancar o dedo fora e depois vai colocar no lugar? Não, então você trata o dedo no corpo. Você não exclui o dedo do corpo. Cura, depois coloca aqui. Você trata no corpo. Não permitir que alguém que pecou participe da ceia, você tira o irmão das funções dele, que ele exerce. Entendeu? A disciplina é válida e é bíblica. Só que não tem nenhuma base bíblica para disciplinar alguém a ponto dessa pessoa não poder participar da ceia do Senhor. Me prove qual base bíblica tem. Não tem nenhuma. Porque no mesmo texto que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não tem nenhum pastor, ninguém na terra que vai dizer para uma outra pessoa, você não vai tomar ceia esse mês, só daqui 3 meses. Não existe isso. Isso é um RI, é um regime interno, criado por homens. Então, biblicamente, mesmo o camarada que pecou, foi disciplinado, ainda assim ele poderia ter tomado a ceia? Rapaz, a Bíblia diz que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí, ó, eu, por exemplo, irmãos, pastor, eu pequei e tal, então o irmão pecou, é o seguinte, ó, o irmão não vai mais exercer esse cargo, porque entendemos que o irmão não tem capacidade. Esse cargo você não vai exercer mais. Já não é mais uma referência para o povo, Já não é mais né? uma referência. Então você vai ficar fora desse cargo, mas você vai participar da ceia. Por quê? Porque se ele confessou e deixou, ele alcançou misericórdia. Não tem como se alcançar a misericórdia de Deus e não alcançar a misericórdia dos homens. Os homens são melhores que Deus, então. Deus perdoa, mas outro não. Deus perdoou, mas nós não estamos afim de perdoar, não. Não, a pessoa tem que ter acesso à ceia do Senhor. Mas a comunhão. Mas a disciplina na igreja é bíblica, não é? É bíblico, é. Acho que, se não me engano, Hebreus fala sobre a disciplina. A disciplina não é para te matar. A disciplina é para te afastar da comunhão. A disciplina é para te fazer entender que você errou, não deveria ter feito, mas já que fez, vai pagar o preço pelo que fez. E pagar o preço pelo que fez não quer dizer que essa pessoa não pode participar da ceia, não pode participar do pão, não pode participar do vinho. Entendeu? Mas em quais casos, assim, a pessoa poderia deixar de tomar a ceia, já que foi batizado, reconheceu Jesus como Senhor? Eu não sei os casos que eles tratam, né? Aí em algum momento assim, seria melhor você não participar esse mês? Eles tratam o caso, por exemplo, de fornicação, não pode participar. Adultério, não pode participar. Aqui no meu tempo, né, que era lá atrás, era praticamente qualquer coisa, né? Por exemplo, um amigo meu carregou a namorada na garupa de bicicleta e aí ficou suspenso 2 meses sem poder participar da ceia, porque carregou a moça na garupa da bicicleta. Então assim, agora hoje é adultério, fornicação, pecado contra o corpo, que seria pecado contra a santidade, que é pecado contra o corpo, adultério, fornicação, e aí tem
rebelião e tal, essas coisas, que aí esses não são pecados contra a santidade, né? São pecados contra a autoridade. Aí é um outro peso, né? Não é que existe pecadinho, embora existe pecadinho e pecadão, né? Porque a Bíblia trata lá de pecados lá e fala... Enfim. Então, se você... Aí, por esses pecados de fornicação, de adultério e tal, fala, o senhor não pode participar da ceia. Você acha que o irmão que pecou e não pode cercar a mesa do Senhor, você acha que deixá-lo sem cercar a mesa o fortalece ou o enfraquece? Na minha opinião, o enfraquece, né? Se a ceia é como se fosse uma restauração, uma renovação espiritual. Porque a ceia vai dar o cara a refletir sobre o sacrifício da cruz, né? Puxa, eu pequei, fiz um negócio totalmente fora, mas o sangue... Isso é graça. Ainda continua aqui para me perdoar, né? Não é o abuso da graça, né? Porque a graça não é de graça. Embora alguém ache que, embora vivamos no período da graça, dispensação da graça, a graça é de graça. Não, a graça não é de graça. E como que a gente explica que a graça não é de graça? Por exemplo, você tem uma filha, quantos anos ela tem? Tá com 10 anos. 10 anos. Aí como que ela chama? Camille. Aí a Camille entra no banheiro lá pra tomar banho e fica lá cantando. Camille, sai daí. Nossa, pai, eu entrei agora, mas tem 20 minutos que você tá debaixo de chuveiro. Não, mas... Por que pra ela é normal? Porque é ela que paga a conta de água? Não. Ela paga a conta de luz? Não. Então pra ela não tem problema. Mas pra você tem, porque eu sei que paga. Então a graça não é de graça, ou pode parecer de graça pra mim, porque não foi eu que morri. Mas tem um preço, porque alguém morreu por mim. Então alguém pagou.